complicada porque o socialismo raramente tratou da questão do pluralismo social, né? Sempre que se pensa em termos de uma pauta socialista, a gente acaba pensando em termos de uma criação de uma sociedade, uma visão muito substantiva do que seja aquela sociedade, uma sociedade livre, etc, etc, né? Em que não há dissenso, ou em que o dissenso se dá em outras bases, mas enfim, essa é uma questão um pouco nebulosa, né? Aí pode ser meio sem medo de errar que o Neumann é o autor da tradição socialista que pega essa questão do pluralismo pela primeira vez e coloca no centro do problema, no centro da sua reflexão, coisa que o Habermas vai fazer depois. Como é que eu penso emancipação sem eliminar o pluralismo social? Como é que eu penso emancipação sem pensar na criação de um conjunto de ideias homogêneas que vai ser imposto, ou que vai ser, enfim, colocado para aquela sociedade, vai criar um novo homem, uma nova existência, mas, enfim, como é que fica o dissenso aí, né? Como é que fica enfim, a divergência, né? O Neumann enfrenta essa questão e ela é uma questão que fica mais importante ou mais relevante com um momento social de transformação no campo dos movimentos sociais em que a classe operária não é mais a vanguarda da, enfim, revolução e não tem mais o ímpeto de transformar a sociedade como um todo, porque a sociedade mudou, né? Houve uma outra configuração histórica, outras questões surgiram, como eu já falei, como eu já disse na fala anterior, etc, etc. O problema passa a ser, então, como é que se faz esse desenho das instituições, como é que as instituições espelham ou não as pautas sociais, como elas são capazes de se renovar a partir dessas pautas e como a sociedade pode se manter sempre ativa e atuante, né? Porque qualquer movimento no sentido de tornar essas instituições opacas a reivindicações sociais, ou qualquer movimento no sentido de tornar a sociedade mais apática, prejudica o potencial emancipatório que o Estado de Direito tem, traz embutido em si, né? Para tornar isso um pouquinho mais concreto, né, eu queria fazer menção aqui a uma fala que foi feita, enfim, que eu recolhi numa entrevista a Amelinha Telles, né, que é uma militante feminista aqui de São Paulo, que ilustra um pouco essa discussão sobre institucionalidade, demandas sociais, etc, né? Então foi uma entrevista feita em 11 de setembro desse ano. O que a Amelinha fala, a gente estava discutindo um pouco legislação de proteção à mulher, Lei Maria da Penha, né? E ela fala um pouco sobre as delegacias do seguinte, ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês. As delegadas que vão para a delegacia da mulher são as delegadas que deveriam ser punidas, porque não são competentes. Eles escolhem as que vão para lá, sim, são as piores. Elas já vão para lá com autoestima muito baixa, se sentindo desvalorizadas porque estão numa delegacia da mulher. Elas não estão numa delegacia do homem, elas estão numa delegacia da mulher. Entre aspas, né? Ela citando. Eu fiz concurso para ser delegada de polícia e não ficar aí com briguinha de mulher e não sei mais o que. Então é uma desvalorização. A própria delegacia já perdeu muito do seu vigor dos anos 80 em que ela foi criada, em 85. Hoje tem um homem atendendo na delegacia, um homem atende as mulheres ali na frente do balcão. Aí ela fala isso que é bastante importante para a nossa reflexão. Ela diz assim, e quem fez aquele balcão ali na frente? A delegacia tem um formato totalmente anti-acolhedor, né? Porque assim, você senta e quando você é chamada, qual é a próxima, e você vai lá no balcão, chegou lá no balcão, você tem que falar seu problema na frente de todo mundo. E na frente daquele funcionário, que pode ser o faxineiro do prédio, pode ser quem for, porque principalmente quem vai na hora... Enfim, porque... aliás, principalmente quem for na hora do almoço. Porque na hora do almoço, todos na delegacia vão almoçar. Aqui, o balcão, né? Então, uma mulher que pode ter sofrido uma violência sexual ou está numa situação constrangedora, né? A mulher diz, precisa se levantar e ir até o balcão para falar na frente de todo mundo qual é
o seu problema, né? E ela continua. Então, aí ela tem que falar alto, porque se você fala muito baixo, eles falam que não estão entendendo o que ela está falando, e aí ela fala, fica com vergonha, porque as outras pessoas estão ouvindo. E ele pega e decide, isso aqui não é caso não de delegacia da mulher, procura o posto de saúde, vai na defensoria, tirando sarro, né? Porque defensoria é tirar sarro, porque você vai enfim, porque você na defensoria quer dizer o quê? Que você vai pegar uma senha, pegar uma triagem, que vai ficar o dia todo, às vezes não vai ser atendida, vão te mandar lá, sei lá, para Penha, para não sei onde, para você ir lá, quer dizer, para cá e para lá. Quando você, enfim, quando alguém manda você para outro serviço, é a pior coisa que tem, porque o primeiro é ruim, o segundo é pior, aí resolve que não. Vocês estão usando demais, enfim, a Maria da Penha dizem os funcionários, né? Porque a mulher chega lá e fala, meu caso é caso da Maria da Penha, quero fazer boletim de ocorrência. Porque tem mulher que chega assim, não, vocês estão usando demais, não é assim o boletim de ocorrência. O que é o caso? E o cara não é delegado e às vezes não é nem investigador. Eu falo assim, você não chega nem a entrar no sistema. O sistema de acesso à justiça passa por uma delegacia. Ninguém pensa nisso, porque a única porta aberta que você tem é a da delegacia. Você sabe, nenhuma porta é aberta. Se você for no posto de saúde e lá você não tiver matrícula, se você não tiver marcado, eles não vão te atender. A não ser no pronto-socorro, que é quando você está quebrado. O Ministério Público, imagina, você já viu o Ministério Público atender alguém? Você já viu? Não, não atende. Você tem que ser amigo do amigo do amigo, por exemplo. E mesmo assim você não é atendido. O Ministério Público não atende. O Judiciário é isso. A coitada da menina chegou para mim e falou assim, eu fui lá e não me deixaram entrar. Eu falei, mas é lógico, você não sabe que o Judiciário, eles não atendem povo, não. Para você ser atendido, você tem que passar por muitos lugares para chegar lá. Então ninguém pensa nisso para a Lei Maria da Penha. Eu tinha um sonho de ter um lugar assim, sabe? Foi um sonho que nós tivemos, nós feministas, de ter um lugar assim, muito lindo, que a gente vê em um filme americano. Aí eu perguntei, mas que filme? Ah, eu não sei qual, ela disse. Eu sei que a gente viu um lugar assim, que era uma casa cheia de jardim, assim, a mulher entrava lá, era recebida, sabe, com massagem. Nossa, era uma coisa tão legal. Ah, você continua com dor? Vamos ver, você vai passar na médica agora. Vamos ver a médica. E primeiro ela passava pelas mulheres, aí depois conversava com o assistente social para ver o problema de como vai ser o aluguel, não sei mais o que. Um atendimento integral. E foi nesse sonho que nasceu a primeira casa. Essa casa nasceu desse sonho. O que é essa casa, eu perguntei, né? É a casa Eliane de Gramont, da prefeitura, para atender as mulheres em situação de violência. E a ideia era que tivesse tudo na casa. E se você for na Vila Clementino, na rua Doutor Bacelar, número 20, você ainda vai ficar e falar, nossa, o sonho mixou mesmo, acabou, o sonho acabou. Porque a casinha é pequenininha, cheia de goteira, cheia de infiltração, entende? As técnicas, porque lá só tinham mulheres, foram se aposentando, porque isso foi criado na época da Luiza Erundina, e não são substituídas, então não tem, está reduzido o número de profissionais, o número de atendimentos, mas ela nasceu dessa ideia. É o primeiro centro de referência da mulher, tanto é que quando a gente escreve na lei centro de referência da mulher, é porque a gente tinha experiência da casa, entendeu? Quando a gente escreve casa-abrigo, a gente tinha experiência e lá em Porto Alegre as mulheres fizeram a casa-abrigo, que é Viva Maria Viva, não sei, um negócio assim, um negócio lindo. Que era e tinha aquele funcionamento. Então a lei parte de muitas experiências concretas que a gente tentou nos vários municípios, onde a gente tinha uma atuação direta. Aí eu perguntei, mas lembra o nome desse filme? Pra gente depois, ela disse, ah, eu não consigo. Porque o sonho era, eu perguntei. Ela fala. Então, esse lugar seria um lugar ideal. Você entendeu? Um lugar bonito. As mulheres seriam um acolhimento para elas pensarem, sabe? Para você atender bem essas mulheres, você tem que ter tempo, filho. Tempo. Eu já sentei com muita mulher de ficar o dia inteiro conversando com elas. Porque é tempo. Você chega com a cabeça cheia de problema ali, aquela coisa, sabe?
Ah, você tem que limpar aquilo. Então você tem que limpar aquilo ali. Tem que falar muito para poder limpar o negócio.